Provérbios 11, verso 14, diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Vou repetir: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Vamos ver também o Salmo de número 1, que você já deve conhecer, quase decorado. Salmo 1, no verso 1, é aquele versículo que diz assim: bem-aventurado é o irmão da quadrangular de Cidade Nova, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quem quer saber se está sobre si? Quer saber se está sobre a minha vida? Diga assim: não me farão mal. Dirão: eu sou uma bênção. E eu terei resposta. Eu quero nessa noite, com a permissão de Deus, falar sobre 3 coisas aqui de forma rápida, objetiva, que é decidir, planejar e buscar conselho. O título da pregação é essa, diga assim: decidir, planejar e buscar conselho. Todos nós que fazemos uma campanha assim no início do ano, nós temos algum sonho, algum projeto, e nós fazemos a campanha, como estava aqui orando, com esse objetivo de fazer a diferença, de ir além, de conquistar, de buscar um ano melhor do que 2013. Alguém disse assim que 2014 vai ser igual, o que vai ser melhor, ou o que tem que ser melhor, somos nós, né? Porque se nós melhorarmos, se nós agirmos prudentemente, de forma sábia, o nosso ano será melhor que 2013, em nome do Senhor Jesus, né? Então nós estamos aqui com esse objetivo. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 10, diz um dos versículos, diz assim que se o machado estiver embotado, a gente tem que aplicar mais força, mas quando ele está afiado, nós cortamos mais rápido, ele produz muito mais. Então é igual a história daqueles certa vez uma pessoa fez um campeonato, né, de corte de árvores, para ver quem queria vencer cortando o maior número de árvores em um determinado espaço de tempo. E quando foi dada a partida, dada a largada, foi soado lá o apito para começar, todos começaram a cortar as árvores rapidamente, mas tinha um senhor, uma pessoa um pouco mais madura, que estava lá afiando o machado. E o rapaz, os outros cortando e tal, já derrubava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, derrubava na árvore e tal. E os outros avançando e ele afiando o machado. Alguém falou assim: poxa, mas você está ali parado, você vai perder desse jeito. Eu disse: calma, estou afiando o machado. Depois que ele terminou de afiar o machado, ele ia 1, 2, 3 já derrubava a árvore. Foi outra, 1, 2, 3, ele derrubava a árvore. E os outros lá tinham que estar 8, 10, 12 para derrubar uma árvore. Resultado: ele cortou mais árvores em menos tempo do que estava com o machado afiado. Então nessa campanha você está afiando o machado, e nesse ano você vai produzir muito mais para a glória de Deus. Você tem a glória de Jesus. Para a gente ter um ano melhor, eu tenho que saber o que eu quero. Nós vamos abençoar o mês de abril. Onde você quer chegar? Quando chegar em abril, onde você quer estar?
O que é que você já planejou até o mês de abril? Até lá você vai ter conquistado o quê? Quantos livros terá lido? O que você já terá feito? Já terá passado pelo médico? Já terá perdido os quilinhos? Você até abril já planejou onde você quer estar? Neste ano, você já decidiu o que você quer adquirir? Qual é o seu sonho para este ano? Nós temos que definir isso, decidir o que nós queremos. Ah, pastor, neste ano eu quero orar em outras línguas porque eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Neste ano eu quero assumir uma posição, eu quero melhorar dentro da empresa, eu quero ganhar mais, eu preciso ganhar mais. Neste ano eu decidi casar, decidi fazer isso, decidi fazer aquilo. Então até abril, o que você terá feito já para tornar isso possível, para realizar isso? Eu sei que Deus, Ele quer abençoar. Nós temos uma grande vantagem, uma facilidade maior, porque Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós temos que deixar claro, definido, decidido o que nós queremos. Não adianta nós entrarmos no ano falando assim: Senhor, o que tiver que ser será, o que é destino? Eu vou viver aquilo que o destino quiser. Não, isso não existe. Nós temos que decidir, definir: eu quero ser isso, eu quero fazer assado, eu quero chegar em dezembro formado, eu quero fazer um curso neste ano, eu quero fazer isso. Eu tenho que decidir qual é o meu sonho. Fala para você assim: eu tenho que decidir qual é o meu sonho. Outra coisa, eu preciso planejar. Diga assim: eu preciso planejar. Todos nós, irmãos, quando nós estabelecemos o que nós queremos ser, fazer, aí nós temos que colocar no papel o nosso projeto, as metas para alcançarmos isso. Jesus falou lá em Lucas 14, se você quiser abrir, Lucas 14, eu vou ler o texto do verso 28 até o 32. Lucas 14, no verso 28, diz assim: pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo as condições de paz. Jesus está falando aqui sobre o discipulado, sobre servir a Cristo, o que vai exigir de nós a abnegação. E nós percebemos que quando nós então decidimos servir a Cristo, nós vamos ter que nos privar de algumas coisas, por exemplo, não é? Nós vamos ter que deixar algumas coisas, por exemplo, e assumir outras coisas. E é importante sempre nos lembrar que quando nós vamos servir a Cristo, nós temos que tirar os olhos daquilo que nós vamos perder e colocar os olhos naquilo que nós vamos ganhar. Então eu quero dizer para você, talvez você tenha que deixar algumas coisas para trás esse ano. Talvez você tenha que se privar e renunciar a algumas coisas. Mas não coloque os olhos naquilo que você vai deixar ou, entre aspas, perder. Coloque os olhos naquilo que você vai ganhar. Deus vai cumprir o seu intento na sua vida. Se você crer e planejar, Deus é por nós e já nos deu a vitória. Então observe que Jesus, ele disse que é para o nome sentar, colocar no papel, elaborar um plano. Então isto é planejar, é calcular as despesas. Eu quero nesse ano adquirir um imóvel, por exemplo, eu quero comprar um terreno. Então eu tenho que calcular quanto é que custa o terreno. Eu preciso, se eu quero comprar um carro 0 km, eu preciso sonhar com isso. Isso precisa entrar no meu coração para que eu creia que isso seja
combustível e também fazer economias. Tem algumas empresas, algumas lojas que permitem até o test drive. Então você vai lá, dá uma volta no carro, se olha no espelho, no espelhinho do carro, né? Você ajusta o banco, você liga o ar-condicionado, se caso tenha, você dá uma volta, você sente aquele cheiro de carro novo, né? E daí você passa a sonhar, você está sonhando, mas é só um sonho. Até que você coloque no papel, esse carro custa 25 mil reais. Esse carro custa X, custa 30 mil, não sei quanto custa. Mas você tem que saber. E você passa então a sonhar com aquilo, mas planejar também com relação a isso. Eu preciso então, por exemplo, reduzir gastos. Porque eu vou comprar um automóvel. É interessante planejar também. Se eu compro um carro zero, o IPVA, os impostos são mais caros. Tem seguro obrigatório, tem IPVA. É correto, é bom que você põe o carro no seguro, porque é um bem de valor. Há pessoas que às vezes são roubadas, misericórdia, não vai acontecer com você. Fala, está amarrado, pastor. Mas o seguro morreu de velho, quer dizer? Então é bom colocar no seguro. Porque às vezes a pessoa é roubada, não encontra o carro e tem que pagar um bem que ela não está usufruindo. Meu Deus, isso é muito triste. Então, se você vai comprar aquele bem, você precisa entender que você vai ter que fazer algumas economias. Você tem que se lembrar que você vai ter que pôr combustível no carro, você vai ter que planejar. Vai comprar um terreno, não dá para comer pizza e lanche todo final de semana, senão você não consegue economizar para você pagar a parcela abençoada em nome do Senhor Jesus. É necessário você planejar. Você vai casar, não é só fazer a festa. Não, eu vou casar, maravilha. Então tem que planejar. Quando você vai casar, você precisa planejar o seu casamento. Você precisa ver quanto é que custam os anéis, a aliança, para ficar noivo. Você precisa depois começar a verificar se você vai convidar tantas pessoas para o casamento, quanto é que vai ficar a festa, planejar onde você vai morar, alugar uma casa ou comprar um terreno, depois construir e morar na casa própria, o que é mais legal de bom, como dizia o irmão lá no Palmital. Nós precisamos planejar. Acontece que hoje em dia os jovens, não aqui, mas lá em Montemor é assim. De repente começa a namorar, só pensa no amor, 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 amor. Aí a mulher fica grávida, a moça fica grávida, e daí não planejou nada. Não planejou nada, vai ter que morar com a sogra, seja dela ou dele. E geralmente isso causa faíscas. Porque, não sei no seu caso, mas normalmente o sogro e a sogra vai se intrometer, vai querer dizer como é que tem que ser o tempero da comida, ela vai querer dar pitacos, opiniões, até no nome do bebê que você vai colocar. Ela vai querer tomar conta, e a pessoa às vezes, ela fica ali numa situação difícil, às vezes para o resto da vida, porque não planejou, porque não parou para pensar, porque foi precipitado, meteu os pés no lugar das mãos, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 21:5 que os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Fala para o seu vizinho, não seja precipitado, irmão. Você tem que planejar, colocar no papel, não custa nada. É legal, muito bom, inclusive você marcar já, e quando você chegar em abril, você vai ver que algumas coisas que você marcou já você vai já arriscar, dizendo assim, isso aqui eu já consegui deixar. Entenda que o preço sempre será pago. Algumas pessoas falam assim, não tem problema, a gente vai dando um jeito aqui, mas quando chega na velhice, vai ter que pagar um preço. Esse preço muitas vezes é muito mais difícil pagar depois do que pagar agora. Então nós que somos jovens, quando a Arqueva falou, quem é jovem, eu quase levantei a mão, mas eu sou jovem, eu vou ser sempre jovem, né? Eu sou casado, né? Claro, graças a Deus. Mas observe que o jovem às vezes pensa assim, não, eu sou jovem, depois eu resolvo isso, depois eu faço a faculdade, depois eu faço isso.
planejar primeiro, é melhor você estudar primeiro, é melhor você ser primeiro, depois se casar, depois acertar. É melhor você planejar primeiro, porque os planos diligentes daquele que planeja, daquele que é cuidadoso dos seus projetos, eles tendem à abundância. Mas aquele que tem pressa excessiva é conduzido à pobreza. Então, às vezes a pessoa abre um negócio e começa a prosperar. Nossa, consegui um empréstimo aí, eu comprei a mercadoria, vendi, paguei a pessoa de quem emprestei e sobrou tanto para mim, fui lá e gastei e tal. Mas e agora? Você tem que repor a mercadoria. Como é que você vai fazer se você não tem dinheiro de novo? Então nós temos que ter o chamado capital de giro, né? Se você trabalha com vendas, você sabe o que estou lhe falando. Então você começa o negócio, dá certo, você ganha, você guarda, você economiza, tira só um pouco para você usar no dia a dia, mas não tudo, porque senão depois vai fazer falta. São coisas assim muito simples, muito lógicas, mas quantas vezes nós encontramos pessoas que às vezes tiveram problemas que não planejaram, que foram fazendo as coisas, depois assim, pastor, eu comprei um carro, esse carro é uma maldição na minha vida, ele veio quebrado, tem problema no motor e tal, e é o diabo. Não é o diabo fala assim, epa, esse aí não foi eu não, ele resolveu comprar, não tem nada a ver com isso. Né? Tem muitas situações que às vezes a pessoa, ela chega numa situação, ela diz assim, agora é o diabo, não é o diabo. Uma das coisas mais lindas da vida daqueles que são salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, é que eles não dão desculpas. Quando eles erram, eles falam, ó pastor, Senhor meu Deus, a culpa é minha. Eu errei, eu fui precipitado, quebrei a cara, mas eu estou disposto a consertar. Que todo mundo tem culpa e que ela está certa, ela está perdida. Mas quando ela se vê perdida, fala, Deus tem misericórdia, me perdoa, eu quero uma chance, aí ela passa a ter a vida eterna. Amados, então é importante demais planejarmos quais gastos nós temos que cortar, qual é o que nós temos que fazer. Tem que cortar o cabo, né, da televisão. Às vezes tem que desligar a internet, não quero mais internet, porque ela se transformou numa internet na minha vida. Estou gastando tempo, perdendo de trabalhar, meus filhos estão, se for casado, é claro, meus filhos estão muito tempo ali, não está chegando a lugar nenhum. Esse gasto aí eu estou cortando fora, estou tomando banho mais curto, estou passando as roupas todas de uma vez. São redução de gastos para economizar. Neste ano eu te dou um conselho, faça sobrar, porque quando sobra, Deus multiplica. Jesus falou assim, quem tem, ser-lhe-á dado, mas quem não tem, até o que tem será tirado, e você que tem, vai receber mais de Deus. Haja o que houver, mas faça sobrar. Planejar, tem que ter lá na sua casa um lugar onde você coloca as contas a pagar, né? E depois que você paga, um lugarzinho, uma pastinha onde você coloca assim, está pago, porque às vezes depois vem cobrança e você mostra, não, está aqui, está pago. Mas às vezes tem casas que são totalmente desorganizadas, chega uma visita, fecha a porta do guarda-roupa, não deixa ela ver isso aí, que se abre assim, cai tudo, né? É assim, tem muitos lugares onde a pessoa é totalmente, não tem nenhum planejamento, nenhuma organização. Na bandeira do Brasil está escrito assim, ordem e quando há ordem, há progresso. Então organize a sua vida, planeja, não é pecado sonhar, desejar, conquistar, até porque quando nós temos um plano, metas, um sonho e estabelecemos as metas, nós estamos num objetivo. O pastor vai se reunir, se é que já não fez isso, com a liderança,
e vai traçar, ó, nosso sonho é esse, nosso alvo é esse, agora temos umas metas, nós temos que fazer assim, fazer assado com a liderança. Minha liderança vai abraçar o pastor, ele disse, sim pastor, vamos aí cumprir essas metas e nós vamos chegar lá. Aleluia. Inclusive, parabéns, né, pelo terreno, eu estava falando com eles esses dias, e vocês adquiriram, vocês estão muito bem aqui, mestre aqui na administração, e parabéns, vocês são lindos, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Mas temos que planejar. Como é que você quer chegar lá em abril? Como é que você quer estar quando chegar em setembro, quando chegar em novembro? Onde você quer passar as férias de dezembro? Olha, começa em janeiro o planejamento. Janeiro, vai preparando tudo para quando chegar lá, você fala assim, graças a Deus. Agora eu estou no paraíso. Os pastores da igreja, Deus abençoe lá um pouco, logo estou voltando para lá. Em nome de Jesus. Fala para o seu vizinho, eu nasci para vencer, irmão. Eu nasci para vencer, nós vamos vencer. Em nome de Jesus. E outra coisa que nós precisamos, amados, é buscar conselho. Então, planejamento é importante. Tem pessoas que não sabem planejar. Me recordo aqui de situações onde às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero um aparelho de último tipo, um celular, eu gosto de roupa de grife, eu gosto disso e tal, e às vezes fala que quer casar, fica mais difícil casar assim, né? Fica mais difícil. E é interessante que de repente essa pessoa está sujeita a uma enfermidade, de repente fica enfermo e vai lá lá no SUS, aí ele vai lá com o óculos importado, com o celular de último tipo, todo Mauricinho, chega lá na fila, porque não tem um plano de saúde, porque não planejou a sua saúde. Fala para o senhor dizer, se liga, irmão. Aí a pessoa ela conquista algumas coisas que não são prioridade. O que é prioridade na sua vida? Cuida bem do seu corpo, se não cuidar bem dele, depois ele vai acabar com você. Se você não cuidou de mim, agora eu vou fazer o quê? Então cuida bem do seu corpo, estabeleça, decida o que você quer, coloque as suas prioridades no papel, faça o planejamento e busque conselho. Um bom conselho traz grandes diferenças. Lá em Provérbios 11:14, que nós lemos, diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. E é interessante que em Provérbios 19:20 também, eu tenho anotado aqui, que diz, ouve o conselho e recebe a instrução, a correção, para que no fim sejas sábio. Quando a gente recebe o conselho, recebe ali a correção, nós ficamos mais sábios ainda. E nós, quando entramos numa campanha, estamos indo para a igreja, nós queremos a Deus, pedimos a Deus, Deus me dá sabedoria. Quando Salomão, ele teve a oportunidade de pedir a Deus alguma coisa, ele pediu ao Senhor sabedoria. E a Bíblia diz que Deus se alegrou tanto com esse pedido, que fez dele um homem rico. Então, quando nós recebemos sabedoria, Deus, ele também prospera, nos capacita, nos dá força para adquirir riquezas. Eu posso ouvir amém? Amém. Então, quando a gente recebe uma correção, às vezes nós recebemos com humildade, nós aceitamos o conselho, a correção, mas às vezes a gente age com rebeldia. Qual foi o conselho que te deram em 2012, lá em janeiro, em fevereiro? Há pessoas que receberam conselho, receberam instrução, quer saber, isso é muito difícil, isso não dá para mim. Aí aquilo que era um sonho se tornou um pesadelo. Ele percebeu que acabou atendendo ao conselho de um ímpio. Às vezes o filho não recebe o conselho do pai que tanto o ama, da mãe que dá a vida por ele, mas ouve o conselho lá de fora, lá do colega da faculdade, da escola. Muitas vezes é uma pessoa que não ouve a Deus, que não tem temor de Deus no coração. Há pessoas que se aconselham com os programas de televisão, ficam prestando atenção o que fulano, o que Beltrano diz. Hoje à tarde eu liguei a televisão, estava zapeando o controle remoto, vi lá, na rede mais famosa do Brasil, para
falar que é a rede tal, estava lá uma pessoa muito conhecida, a rainha dos baixinhos, conversando sobre intimidade sexual às 14, 15 horas, às 3 da tarde. E tem gente lá em Sorocaba, em Montemor, tem gente assim, aqui em Cidade Nova não tem. Amém, irmão? Quando nós queremos conselho bom, meditamos na sua lei de dia e de noite. Podemos como uma árvore plantada junto aos teus galhos. Quando eu falo assim, olha para aqui, você pode ir que ele vai suprir todas as necessidades. E você vai conquistar em nome do Senhor Jesus. Observe também que a Bíblia diz em Isaías 9,6 que um dos nomes de Jesus Cristo é que Ele é maravilhoso conselheiro. Jesus é maravilhoso conselheiro para a sua vida. Observe também que Deus, Ele nos instrui então na sua palavra que nós devemos buscar conselho antes que seja tarde. Há pessoas que às vezes me procuram, pastor Luiz, quando o casamento já está falido. Às vezes fala assim, pastor, o senhor dá uma carona lá, eu vou lá no advogado, eu vou me divorciar. Poxa vida, eu não sou motorista particular, eu sou pastor. Às vezes a pessoa acha que a gente é bombeiro, pastor, né? O fogo veio, queimou tudo, destruiu tudo, vê o que o senhor pode fazer. Mas quando a pessoa já tem algum problema, alguma dificuldade, fala, pastor, me ajuda. A gente fala assim, sim, nós vamos ajudar, vamos aconselhar, vamos instruir, vamos orar, e Deus vai reverter essa situação, vai dar vitória, e assim é porque Deus honra. Então nós temos que buscar conselho antes que seja tarde. Se uma pessoa está com um problema conjugal, estou com dificuldades no meu casamento, eu tenho que procurar alguém que está bem casado, alguém que tem temor de Deus no coração e pedir direção. Se eu for conversar com uma colega lá da farmácia, lá do hospital onde eu trabalho, lá na empresa, lá na produção, tem uma pessoa bacana, meu amigo, olha, eu estou com problema conjugal, só que ele forçado assim, olha, larga a mão. Minha vida, olha, depois que eu me divorciei, estou vivendo bem, rapaz. Para esse negócio, isso é conselho de ímpio. Mas a Bíblia diz assim, que Deus uniu o homem, não separe. Então se você chega e fala assim, olha pastora, se você é mulher, pastora Ruth, se você é homem, pastor Luiz, estou passando por dificuldades no meu casamento. Ele fala assim, calma irmão, calma, você fez um voto no altar, e Deus vai honrar o seu voto, e a sua mulher também fez um voto, nós vamos orar, e se depois o inimigo que está querendo separar, nós vamos orar, e Deus vai dar vitória. E aí você vai ver Deus restituir, restaurar todas as coisas, porque Ele é poderoso para fazer muito mais. Cuidado com empréstimos, viu? Cuidado com empréstimos. Eu tinha um amigo lá em Tapetininga, eu sou de lá, e ele veio de uma outra cidade, e ele pediu para mim, André, eu preciso comprar um tênis. E eu precisava de alguns cheques, você pode me emprestar os seus cheques e tal. Aí eu pensei assim, poxa vida, é meu amigo, né? Se eu falar não para ele, eu vou perder a amizade, vai ficar chateado comigo. Eu acabei indo com ele até a loja, eu falei, tá bom, então eu vou ajudar você. E aí eu comprava, por exemplo, um tênis de R$80, eu cheguei lá e escolhi por 350. Eu pensei, o nome dele era Cícero. Não está aqui, eu posso falar à vontade, né? Se tiver alguém com o meu nome, é mera coincidência. E eu atendi, eu acabei ajudando ele, comprou, venceu o primeiro cheque e nada do Cícero. Fui atrás dele e falou, ô André, eu não tenho dinheiro, cara. Você não pode ajudar lá comigo, depois eu te passo, depois eu pago o cheque, depois eu te dou o dinheiro. E nada, irmão. Ele não pagou, venceu o segundo cheque, ele não pagou, o terceiro cheque não pagou. Eu tive que dar forçosamente um tênis que eu nunca tive a coragem de comprar de presente para uma pessoa que era meu amigo, entre aspas. Você tem que
tomar cuidado com empréstimos. A gente tem que tomar cuidado com essa questão, porque às vezes eu era solteiro na época, isso já faz bastante tempo, eu era de 18, 20 anos nessa idade. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque muitas vezes a pessoa não cuida nem do seu próprio nome, vai cuidar do seu para quê? Então é interessante, a Bíblia diz assim: não devais nada a ninguém a não ser o amor. Então toma cuidado com empréstimos, toma cuidado com essa questão, a fim de que você não tenha problemas às vezes conjugais. Às vezes o marido empresta sem a esposa saber, depois ele fica apertado, não consegue comprar porque tem que pagar aquilo lá, e a esposa vem a saber: mas você emprestou sem falar comigo, você fez isso sem conversar, eu já ia falar para você que não era para você fazer. E às vezes começa a ter um problema conjugal por causa de um terceiro que não tem nada a ver com a situação e que entrou ali naquele drama. Toma cuidado com relação quando você for comprar um bem de alguma outra pessoa. Ah, é meu irmão da igreja. Toma cuidado. Eu já tive problemas com isso em outros lugares quando eu passei. Pessoas que confiaram, depois foram ver, tinha multa, o motor estava fundindo, e daí fica aquele drama entre os irmãos da igreja, acaba se esfriando na fé, começa a vir uma situação. Graças a Deus aqui vocês não têm isso, e se tiver isso, graças a Deus está ouvindo esta palavra para acertar nisso e viver melhor, porque o que Deus quer é que nós sejamos um para a sua glória. Os conselhos que você recebeu no ano passado, você atendeu? Você acreditou, deu certo? Foi em frente ou não? Há pessoas que de repente ouviram orientações, conselhos, ouviram sermões e às vezes não apertaram, não guardaram, se emocionaram, choraram, mas continuaram do mesmo jeito. Então é necessário, quando nós ouvimos a pregação, de atentar à palavra de Deus, aceitar se vier correção, para sim, Senhor, aqui, não é? Porque aí Deus vai honrar. Também na hora da crise, não decida nada. Diga assim: eu não posso decidir nada, se estiver com a cabeça quente. Na hora que a pessoa está com a cabeça quente, vai besteira. Ai, eu vou quer saber? Não decida nessa hora. Nessa hora você tem que botar até 10, até 20, até 30, tomar um copo d'água, dar um sorriso para tirar foto. Calma. Depois você resolve isso. Porque às vezes uma decisão de cabeça quente, você se arrepende e não tem mais volta. Tem coisas que não tem mais volta na nossa vida. Então, meu querido, nós temos que colocar Deus no centro das nossas decisões. Quando a decisão é mais relevante, demore um pouco, durma sobre a questão, pense mais a respeito. O salmista diz assim, eu gosto muito desse versículo: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu amor. Então, calma, a espera também é uma prova de amor. Uma prova de amor. Então, tenha bons conselheiros, certo? Outra coisa que eu te digo, irmão: o conselheiro não te procura, é você que tem que procurar o conselheiro. E quem está aqui nessa igreja, o anjo da igreja, é o pastor Vitor, o pastor Davi. Só precisa esperar: eu estava tomando uma decisão aqui, pastor, o senhor não me procurou, não me visitou, não me ligou, não mandou torpedo, tem sinal de fumaça, o senhor não fez nada, eu acabei, vou fazer, porque não fazer, acabei fazendo, comprei e agora está aí. Não é você, não é ele que tem que te procurar, é você que tem que procurar o conselheiro. Olha, eu tenho uma decisão importante a tomar, pastor, quero o seu conselho. Eu tenho certeza que Deus vai honrar em nome de Jesus. Coloque sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Outra coisa nunca pegue o caminho mais curto. Não seja curioso para o mal. Eu quero encerrar essa palavra lembrando que haja o que houver, fica firme com Cristo, fica firme na igreja, viu? Haja o que houver em 2014, não abandone o barco, não deixe a casa da oração, não deixe o lugar onde Deus te toca, onde Deus te
cobre com o seu amor, onde pessoas